Bom, esse é um teste simples de um live coding que eu estou tendo uma ideia de fazer. E o ponto mais importante é que a gente vai dar uma olhada num código que eu fiz já sobre a investigação das doações para deputado estadual no Brasil em 2014. A ideia é dar um refactor aqui, conseguir talvez pegar alguns insights que antes passaram despercebidos. Então, para contextualizar, isso aqui é um browser que está rodando o Jupyter, que é uma interface de desenvolvimento do Python. E é nele que eu vou fazer essa análise exploratória aqui, mais para ter alguns insights. A ideia é estruturar um pouco mais essas doações para conseguir desenvolver uma rede que já está em desenvolvimento, mas talvez tenha alguns pontos importantes para serem acrescentados. Tá? Então esse é o primeiro passo, fazer uma análise exploratória nos dados disponibilizados pelo portal da Câmara. Tá? O site é, pode entrar em câmara.gov.br, ele redireciona para esse câmara.leg.br, mas é o mesmo, a gente vai em transparência, acesso à informação. Fazendo isso a gente consegue, aliás, dados abertos. Mudou um pouco a interface, sempre eu prefiro usar a interface antiga, tá? Que apesar dessa aqui ser mais bonita, ela ainda está em desenvolvimento, ela não está 100% pronta, então ela é um pouco confusa ainda. E essa aqui é a interface padrão, tá? Basicamente tem dados sobre o legislativo e sobre o deputados. Nesse trabalho específico a gente vai investigar doações. Tá? As doações elas podem ser acessadas pelo repositório de dados eleitorais, tá? Na parte de transparência e contas públicas do TSE. A gente consegue acessar um arquivo .zip que possui toda essa informação das doações realizadas aos deputados durante a campanha de 2014. Tá? Deixa eu tentar lembrar. Também é bem difícil achar esse zip, mas a gente vai lá investigar como achar também. Então, contas públicas, exercício 2014, isso é um relatório, viu como é difícil achar as coisas aqui. Acesso à informação nem sempre é o melhor ponto. Gestão orçamentária fiscal, não está aqui. Bom, transparência, contas públicas, não tem acesso à informação, estatística, não. Achar esses dados, em geral, eu deixo salvo nos favoritos, mas também já se tornou difícil achar os favoritos. Tá, vamos ver aqui. Python Physics, não tá aqui. Data Science, PG, Code, Posts, pois é, tanta coisa nos favoritos que fica difícil achar. Acredito que seja no repositório de dados, aqui, perfeito, eleições, estatísticas, repositório de dados eleitorais. Vem a prestação de contas 2014 e pode baixar esse arquivo, prestação de contas final, que possui todos os dados que a gente vai acessar aqui, que em especial são esses receitas, comitês, receita candidatos, esses partidos underline Brasil, tem para o município, nesse notebook específico, eu estou olhando as doações do Brasil. Tá? Então, o primeiro ponto aqui é importar algumas bibliotecas interessantes, que é o Pandas. Network X para fazer alguns testes, mas ela não vai ser necessariamente utilizada. Lembrando que o propósito dessa análise é criar insumos para estudar redes complexas que envolvem o relacionamento entre políticos e empresas, tá? O trabalho que está sendo desenvolvido. O Seaborn é uma biblioteca que permite visualizações interessantes. Tá? O NumPy é uma biblioteca básica para trabalhar com matrizes do Python. Benford é um arquivo que eu criei, que tem as principais funções para usar a lei de Benford. Tá?
posso explicar ele melhor depois, quando ele for oportuno. Aqui é umas opções de display do Pandas, tá? Para que as tabelas elas não fiquem com vários dígitos. A gente vai ver que às vezes tomar uma média ou fazer algum cálculo aparecem vários dígitos ali. Então o interessante é deixar só 2 depois da vírgula e investigar casos mais específicos. Isso aqui é uma sintaxe, tá, do Python. Basicamente eu estou dizendo para ele deixar ponto, né, deixar todo o número, esses 2 pontos, esse ponto é o número decimal, né, e deixar 2 números depois desse decimal. Então, beleza. Isso lembra só a opção do Pandas, que foi importada aqui com o PD. Que normalmente aqui é uma biblioteca de visualização, eu sempre gosto de começar com esse código, tá? Onde eu defino coisas importantes. A primeira é que eu quero que todas as visualizações saiam no próprio Jupyter. Esse RC é um arquivo de configuração do Matplotlib. Aqui eu deixo o tamanho das fontes, o tamanho da figura próximo do que eu gosto de visualizar. Tá? Não é necessário, mas eu gosto de importar aqui no próprio Seaborn. Aqui, ó, RC igual RC. Isso é um truquezinho que acho que ajuda bastante na hora de fazer os plots. Então, vou rodar, né, para mostrar que roda. E aqui eu estou carregando os arquivos, tá? Eu criei um comitê Brasil, aqui Corruptos Brasil, mas deveria ser deputados, então não leve isso a sério, tá? Só um pseudonome aleatório. É interessante dizer que esses arquivos eles estão num formato ISO, tá? Que é o formato latino, tem acentos, etc. Então é importante na hora de importar eles da Syncode. Eles estão separados por ponto e vírgula, então é importante definir. E os valores nulos, em vez de estar em branco, ele tem um hashtag nulo. Então é importante deixar isso. Esse dtype string aqui eu coloco porque é mais fácil eu converter para os tipos de variáveis que eu quero depois do que ele vir por padrão uma variável que ele não entende muito bem o que é. Por exemplo, um número vir como uma palavra, né? Daí na hora que eu for somar 2 palavras, ele não vai saber fazer contas aritméticas. Então eu importo tudo como string, os valores que eu acho interessantes aqui embaixo. Olha, não achou porque eu mudei o caminho, né? Eu tenho que colocar aqui o caminho novo, tá? Eu fiz um refactor nas minhas pastas. Então aqui está em barra Dropbox barra URGS, tá? Isso está relacionado ao PHD, né? Então, meus orientadores, Barbosa e Gamer. Então, isso aqui é um caminho novo que eu coloquei. Por isso que é o refactor, né? Então, justamente isso é uma parte do refactor. Vamos carregar esses arquivos. Ó, aqui tem um erro, ele vai reclamar. Então, a gente fecha aqui, dá um pause e roda de novo. Beleza. Isso aqui é aquilo que eu falei pra vocês. Tá? Tem uma coluna, né, nesses arquivos, eu vou já mostrar pra vocês, que se chama valor receita, e daí a ideia é... Ele vem com vírgula, porque o separador decimal é uma vírgula, tá? Por default, vou trocar por um ponto e vou transformar isso aqui numa variável do tipo float, que é basicamente um número com vírgulas, tá? A gente vai dar uma olhada aqui, ó, como é que esses arquivos vêm. Eu já rodei, mas vamos ver aqui, ó, dá um head, porque a gente quer ver o cabeçalho dele, as primeiras linhas. Basicamente tem o código da eleição, né? A descrição da eleição, que são eleições gerais, né? A data e a hora que foi gerado esse arquivo, tá? Ele foi gerado depois, a prestação de contas ocorre depois. Aqui tem o CNPJ do prestador da conta, em geral isso é um comitê político, tá? Que faz a própria prestação pelos deputados do partido. Esse é a sequencial do comitê, né? O estado, né? Tem Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Aqui tem o tipo do comitê, o partido, né? O tipo de documento, tá? Isso aqui eu não sei muito bem o que é, isso é tão importante. O número dele, deve ser uma nota fiscal ou alguma declaração. Tem mais outras variáveis que não aparecem aqui, são várias, a gente pode entrar em detalhes depois. O valor da receita, como eu disse para vocês aqui, eu já já transformei num número, já troquei. Então, por exemplo, nesse caso aqui é R$50 mil, foi um recurso de pessoa jurídica, com uma fonte de recurso não especificado através de uma fonte eletrônica, uma transferência eletrônica, tá? A gente não tem a descrição da receita nem o doador originário. Isso é importante, tá? Tem 2 tipos de doadores, o originário e o doador. O que acontece é que, às vezes, essa doação do doador originário pode ser repassada, por exemplo, por um comitê único, tá? Eu vou mostrar para vocês
a variável doador, tá? Isso aqui ele não está muito bem formatado, seria legal ter underlines, tá? Mas a gente pode botar aqui nome do doador. Ele até tenta dar uma completada aqui, nome do doador, tá? Então vai aparecer o nome do doador, o nome como está na Receita Federal, o nome do doador originário e originário. Lembrando que esse doador intermediário, ele pode ser tipo um comitê, tá? Ou ele pode ser até o comitê, né, que repassou o originário, ou o próprio doador, tá? Por exemplo aqui, ó, tem a SBS, Engenharia e Construção, né? Empresa de Mecanização Rural, SA, tem o nome das empresas aqui, eventualmente, que fizeram doações diretas, tá? Às vezes pode ser um comitê. É interessante até dar um value count, vamos ver se a gente consegue aqui, que é uma series. Vamos ver se a gente consegue. Ok, isso aqui eu estou mostrando de novo, se eu tenho que colocar uma aqui para entender, ó, direção estadual distrital. Ela é a que mais aparece, ó. Por quê? Porque ela repassa muitas doações provenientes de um doador originário, tá? Então, vê, os primeiros aqui são todos comitês. Ó, o Delcídio Amaral Gomes é um deputado, então ele tem provavelmente um CNPJ com o próprio nome dele, tá? Que ele faz o repasse para todos os deputados. Interessante, esse Delcídio estava aparecendo no jornal, né? Ah, legal. Jandira também, a mesma situação, eleição, isso aqui é um comitê, ó. Comitê que aparece mais vezes como doador. Lembrando que isso aqui é comitês, né? Então tudo isso são variáveis, tá? Que deveriam ter como doador repassadas através de comitês, tá? O próprio comitê faz o repasse ou ela é intermediária por alguém, tá? O mais interessante é olhar essa aqui, ó. Corruptos Brasil, que seria o nome do meu próprio dataset, tá? Posso botar o nome que eu quiser. Comitê Financeiro Único, isso significa que existe um comitê financeiro único que faz o repasse. Eu acredito que isso vai ser muito mais... Isso que vai acontecer, tá? Quando a gente fizer aquela reforma política, a gente vai ter um comitê único financeiro que vai fazer o repasse para todo mundo. Isso vai anonimizar um pouco as coisas, né? A gente vê que a maioria quer eleição. Então, cada deputado, encabeça, por exemplo, um comitê relacionado a ele. Tudo isso aqui tem CNPJ associado, então ele faz o repasse das doações originais. Mas não tem como. Pois hoje a gente é capaz de identificar quem é o doador originário. Se, por exemplo, é um comitê, tem um doador originário relacionado a ele. Então a gente pode ver quem é o doador originário associado a esse comitê que tem um CNPJ específico. Tá? Então aqui tem nome, tem pessoas que de fato fazem doações. Então essas pessoas aqui, ó, por exemplo, o José Antônio da Silva Coutinho, ele fez uma doação direta para um deputado. Tá? Ele fez uma doação sem intermediário de ninguém. Então se a gente for olhar o doador originário desse cara, ele vai estar vazio. Então é mais ou menos essa a lógica. Alguém perguntou ali, o João Otero, que framework é esse. A linguagem é Python, tá, João? E o framework é o próprio Jupyter, né? Que é ele vem por default no Anaconda. E tu pode baixar ele vem com o Anaconda traz o Python, o Jupyter e o Spider, que são IDEs de desenvolvimento. A vantagem do Jupyter é que ele fica bem bonitinho assim, e quando tu coloca no GitHub, ele acaba também ficando nesse formato mais organizado, mais de report. E é executável, se eu não me engano no GitHub ele não é executável, tu não pode dar um point click aqui. Mas no Kaggle tu pode upar isso direto, né? O Kaggle é uma plataforma específica de Data Science, tu pode upar direto, inclusive executar ele em real time. Assim. Então essa é uma vantagem do Jupyter. Isso que é interessante mostrar. Tá? Vamos olhar lá os originários e dar um value count. É aqui que o bicho pega. Tá? Ó, por quê? Esse cara vai aparecer um cara aqui, ó. Primeiro, JBS. Então esse cara foi o que mais apareceu como doações para deputados no Brasil. A construtora OAS também, ela é a segunda que mais aparece. Inclusive tem uma variação de nome aqui, talvez somando os dois dá uns 3 mil. Ainda é menor que a JBS, mas falta um ponto aqui. Então tem vários... a OAS aqui também, ó, aparece aqui, tipo nomes um pouco... Isso aqui é erro de digitação, provavelmente, ou... não sei se vai ter outro CNPJ. Mas daí tu consegue ver, por exemplo, o CNPJ... do doador originário, porque daí tu tem uma marcação mais correta, né?
Ó, o primeiro é esse aqui, ó. Vamos ver no Google que o CNPJ é esse aqui. Tá? Esse CNPJ é a JBS, ó. Tá? Então a gente consegue ver aqui que é a própria JBS. Então de fato ela é a segunda que mais aparece como doadora. Vamos ver essa daqui, talvez seja aquela OAS que apareceu lá com nomes diferentes. Ó, construtora OAS, tá? Então o CNPJ de fato é único. Ó, tem uma pessoa física aqui que aparece com bastante doação. É mais difícil achar, se a gente procurar no Google um CPF é mais difícil achar. Mas ó, o Tribunal Eleitoral de Goiás, né? Tem algum número aqui, não sei se é isso. Ó, o CPF. Então é o senador, não sei, talvez seja relacionado a ele, talvez seja o CPF desse cara. Bom, não sei. Então o CPF é um dado mais sensível, é difícil a gente achar o dono do CPF. Daí a gente consegue ver o nome, tá? Tipo, eu posso clicar aqui e o nome dele vai estar lá, né? Olha, fez 501 doações como CPF. Doou mais que algumas empresas. Talvez os valores sejam pequenos, né? Mas isso a gente pode saber. A gente pode clicar aqui e botar aqui, ó, CPF do doador originário, né? A gente seleciona isso, dá um igual aqui, escolhe o valor. A gente não quer mais value count, a gente só quer ver as doações feitas por ele. Volta lá, fecha aqui. Importante, eu acho que essa variável ela vai ser do tipo string. Eu posso já checar, tá? O que a gente faz é fazer uma seleçãozinha aqui. Ó, vamos ver o tipo dessa variável, né? Dá um dtypes aqui, ó. Dtypes. Ó, o CNPJ tá tudo como objeto, tá? Porque eu só troquei aquele cara. Então ele vai estar como tipo uma string, tem que botar aqui entre parênteses para encontrar. Ó, de fato era Goiás, né? Ele faz várias doações, o nome desse doador, tá? É o Vanderlan Vieira Cardoso, é o dono desse CPF aqui. Tá? A descrição 25 mil centinhos aqui, estimado, né? A princípio esse valor estimado que ele coloca aqui é referente aos centinhos. Meio baixo, né? Então isso é interessante. Ele doou para vários candidatos, né? O Luiz Januário aparece com o nome dos primeiros. Dá para entender, não sei, o doador originário é F de pessoa física, tá? O que mais que é interessante? Tem uns valores mais altos, algum cheque, alguns estimados, tá? O engraçado é que estimado tem doação de santinho casado, bom, mesmo valor, né? Santinho casado, ok. Então 25 mil unidades de santinho casado custa R$112,50. É mais ou menos essa a ideia, tá? Então aqui já dá para fazer uma festa para quem gosta de explorar, né? Se a gente pegar um repórter, tá? Isso aqui já é um framework com algumas linhas, ele já consegue achar bastante instrumento para análise. Então isso aqui é bem interessante, tá? Então não precisa ir muito longe, não precisa ser muito expert. Copia essas 4 linhas. Na verdade, só essa primeira, essa e essa, a gente já conseguiria ter esse acesso aqui. Então, se vocês em casa também estiverem interessados em brincar um pouquinho com dados abertos, já tem um ponto de partida. Tá? Beleza. Então, vamos avançar um pouco nesse código aqui para ver mais coisas. Partidos. Aqui eu quero dar uma olhada olhar para os partidos, olhar número total de doações feitas diretamente por partido. Vamos dar uma olhada nesse dataset de partidos, que foi o único que a gente não chegou a dar uma olhada. Né? A gente dá um head aqui, consegue ver. De fato, isso são feitas doações, tá? Que vão direto para o partido. Tá? Nisso aqui eu não sou capaz de dizer para quem foi beneficiado por esse valor. Tá? Mas se eu acessar esse dataset chamado Corruptos Brasil, eu consigo acessar justamente através do doador intermediário. Em geral tem um comitê de um partido. Então se esse comitê está associado ao partido, eu posso entender que foi o repasse feito, por exemplo, do Bradesco, tá? O Bradesco aparece aqui, de que doou R$50 mil para o PSDB, e eu consigo dizer que ok, o Bradesco passou para esse cara R$50 mil, tá? Por partido. Daí esse partido ele vai redistribuir essa verba de alguma maneira, e eu consigo fazer o tracking nos corruptos, tá? Porque daí lá nos corruptos eu posso pegar o tracking pego, por exemplo, isso aqui, digo que eu quero os caras que o sigla partido, tá? Sigla partido, né? É igual ao próprio PSDB, tá? E também eu quero que
vou escolher outra variável aqui, que o nome do doador originário, vamos pegar o CPF CNPJ, que é mais fácil, tá? Que o CPF barra do doador originário, lembra que ele doou para o partido, então tem um intermediário aqui no meio. Então a gente tem que olhar o do originário, é este o número, a gente fecha aqui, vai lá no começo, abre, consegue acessar todo mundo do PSDB que foi beneficiado pelas doações do Bradesco. Então a gente tem até aqui o número do documento, tá? Mas não vai ser tão interessante olhar isso agora. Ó, ele fez alguma coisa errada. O Jupyter é um pouco burrinho, ele não sabe que a ordem aqui é essa. Então a gente precisa colocar isso aqui em parênteses, tá? Senão ele se perde. Então basicamente eu consigo ver, ó, onde é que chegou, né? Chegou no Daniel, chegou no Alan, chegou no José Ricardo. Ó, chegou no Alckmin aqui, alguma coisa que o... Doação referente à prestação de serviços, né? Nota fiscal de Fubá Filmes, sei lá o que é isso, tá? O Bradesco passa para cá, né? Através do próprio partido ou não, né? A gente vai ter que olhar quem é o doador, que é aquele intermediário, né? A gente não aparece aqui, infelizmente tem um corte aqui nessa tabela, mas dá para investigar. Mas é mais para dar uma ideia de como que a gente faz esse tracking. Então, o grande dataset é justamente o Corruptos Brasil, porque nele tá todas as outras informações que estão nos outros datasets também. Mas vale entender quantas doações foram feitas direto para partido, que são aqui, ó, 12.247. O número de partidos que receberam doações foram 32, eu não sei quantos partidos, né, se todos estão aqui. Eu não sei quantos partidos a gente tem, mas todos que receberam doações. Aqui eu estou olhando o N-Unic, que é o número de siglas de partidos únicas que estão na tabela de partidos que receberam doações. Aqui, ó, número de doações. Ó, isso aqui é interessante. Eu estou interessado a doações que foram diretas, feitas de empresas para partidos. Elas não tiveram nenhum intermediário, ou seja, o originário é nulo, tá? E o doador, né, o CPF do doador, lembra que esse aqui é o intermediário, ou de fato, se ele não é intermediário, ele é de fato real, tem 14 dígitos, que é o tamanho de um CNPJ. Tá? Daí a gente pode calcular e ver isso aqui, então são 6.131 doações que fizeram direto para o partido, sem passar por um comitê ou por nenhuma outra. Da mesma forma, a gente pode ver pessoas físicas que doaram direto para partido, né, com string do CPF sendo 11 dígitos, tá? Porque por definição o CPF tem 11 dígitos e o CNPJ tem 14, incluindo a DAC, que é o número de referência, mas é a maneira que é colocado aqui nos dados abertos. Então são 3.540. E agora são as indiretas. Isso são todas aquelas que agora existe um doador originário, tá? E também existe um doador intermediário, que é uma empresa, tá? Ou seja, doou para um comitê, as empresas doaram para um comitê, que é uma pessoa jurídica, e dá um total de 1.744, e totalizando aqui os valores, tá? Lembrando, 10 na 9, isso aqui já nem sei mais, alguém me ajuda aí, são acho que alguns 140 milhões, talvez, tá? Dá para abrir. Mas é bastante dinheiro, eu já nem sei contar, eu só sei contar até 1.000, assim, então passou de 10 na 4, eu nunca vi, então não tem muito o que fazer. Interessante aqui, doações que são feitas por indivíduos para comitês, novamente aqui o 14 de comitês, e totalizam 719 doações. Tá? Ó, é interessante notar aqui, ó, tem doações que foram feitas para partidos que a gente tem um doador originário nulo e um doador intermediário nulo também. Isso é talvez um problema de digitação, tá? Onde isso não é captado ou foi digitado de alguma maneira que não apareceu nos dados. Mas são poucas e o valor também não é muito significativo, tá? Perto dos outros, em comparação aos outros. Aqui a mesma ideia, só que eu estou analisando comitês, tá? Que é secundário, mas é interessante também. Tá?
E daí aqui a gente entra de fato para o que é importante. Deputados que estão sendo candidatos a deputados estaduais, verificando direto. Eu criei uma outra chamada Doador Brasil, que são especificamente para o cargo de deputado estadual. Tá? Aqui eu filtrei o cargo para deputado estadual. Ali eu tinha deputados estaduais e federais. Tá? Aqui eu começo a focar só em deputado estadual. Então, o número total de doações, tá? Que é o número total, né, de doações feitas foram 237 mil, é doação pra caramba, tá? Então isso é um número bem expressivo. Nossa, quanta gente tá assistindo, legal. Número de candidatos que receberam doações, ou seja, nem todos os candidatos devem ter recebido doações, isso não dá pra saber, né? Porque se ele não tá aqui, ele não recebeu. Dá pra saber, só ver o número de candidatos a deputado estadual no ano de 2014. Creio que a maioria esteja aqui. Tá? E se não está, eu também desconfiaria. Então, são 12 mil lá candidatos, quase 13 mil candidatos. Mesma análise que eu fiz lá anteriormente, eu estou interessado em doações diretas feitas por empresas. São 62 mil mais ou menos, totalizando 3,7, isso aqui é milhões. É milhões. Diretas feitas por pessoa física, muito mais pessoa física, mas o volume é quase o dobro, tá? Um pouco mais que o dobro, totalizando um pouco mais. Interessante que pessoa física doa bastante, tá? Isso aqui eu achei bem curioso. Eu esperava que o montante mais significativo estivesse nas empresas, mas tem muita pessoa física que doa. Isso eu vou até checar aqui. De fato, eu estou olhando doações que o originário é nulo, ou seja, não teve intermediário, e que o doador de fato é um CPF. Então, de fato, é muita gente doando, mais gente doando. Né? Então, interessante. As pessoas são estranhas. Ok. Isso aqui é diretas, né? Que ele foi lá e doou em nome do deputado. Aqui houve um intermediário, tá? Uma empresa doou para um comitê, talvez, né? Já dá um montante também, mais ou menos do mesmo valor. E pessoas também que doaram para um comitê ou para uma pessoa jurídica relacionada ao partido. Tá? Não pode ser uma empresa, né? Internet tem que ser uma empresa que esteja fazendo parte das doações do partido, controlando isso. Também dá montante menor. Tá? As pessoas parecem gostar de ter seus nomes associados às doações. Né? As empresas nem tanto, talvez, porque a proporção é meio que a mesma. O número é menor, mas o valor é o mesmo. Então, mas de qualquer forma, mesmo quando é indireta, eu consigo saber que ela foi indireta. Só que ela não foi direcionada para um candidato específico. Eu posso ter, por exemplo, uma doação para um comitê de um partido que daí vai fazer a distribuição dos seus candidatos. Então isso é interessante porque talvez a empresa esteja mais interessada em ajudar meio que geral, né, para ter algum poder, alguma influência, poder, ou não sei, tá sempre garantir que está numa posição vitoriosa, não sei. Então, talvez aqui seja isso queira dizer alguma coisa sobre a estratégia da empresa de investir. Então, interessante, né? Por que alguém doaria para um partido específico? Ok. E não para um candidato. Enfim, talvez a empresa queira beneficiar o partido em si, de fato. Brincando um pouquinho aqui, indiretas, teste. Por que eu fiz isso? Eu testei alguma coisa. Não sei, não me lembro o que eu testei aqui. Número de ações com intermediário ser uma pessoa física. Tá, isso é estranho, tá? Eu não rodei essas aqui de cima, tenho que rodar elas, tá? Para criar esses cargos, tá? Isso é interessante, tá? Deveria ser 0, até tinha colocado um UFO aqui, porque o que isso está me dizendo? Que tem empresas que o originário não é nulo, tá? Ou seja, existe um doador original e o intermediário é uma pessoa física. Isso é estranho, tá? A gente pode até dar uma olhada nisso para entender o que aconteceu nesses casos.
Ó, vamos lá. O doador originário é o Partido Trabalhista, tá? Ele não é nulo, tá? E ele doa para uma pessoa física. Se eu for olhar aqui o doador, nome do doador, né? Não o doador originário, mas o nome do doador. Ele doa para alguém específico, uma pessoa física. O PT, né, o Partido dos Trabalhadores, doou lá pro, acho que para esse Ari Neto, que é o primeiro que aparece na lista. A gente pode até incluir o segundo aqui, o segundo doador originário. A gente precisa fazer isso aqui para conseguir incluir nome do doador originário. Acho que vai dar certo assim. Vamos ver. Ó, o PT doa para esse cara que depois faz a doação para o candidato. A gente pode ver até quem é o candidato aqui. Eu digo que isso aqui é uma ferramenta riquíssima para quem trabalha com jornalismo, porque candidato, consegue fazer esses checks com... Eu acho que isso aqui é com letra maiúscula. Isso é um ponto de melhoria. Olha, não encontrou o nome do candidato, é do. Eles não têm um padrão muito claro, às vezes é minúsculo, às vezes é maiúsculo, não tem underline. Ó, temos que descobrir o nome dessa variável. Bota assim, vê se ele completa aqui, porque ele, quando é um só, ele completa. Nome candidato, né? Só para complicar, né? Porque a gente poderia de fato ter nome do candidato, que nem nome do doador, nome do doador originário. Então, o candidato aqui, ó, estranho, né? Porque ele fez uma doação para ele mesmo, né? Abraço Fundações doou para ele, sendo diretamente para ele. Não sei, isso aqui talvez seja uma falha, onde essa empresa deveria estar como nome do doador, e esse aqui fosse vazio e de fato meu CPF do candidato fosse o beneficiário. Ó, mas esse aqui é mais estranho. Ó, não, esse aqui até bate, porque esse aqui é um isso aqui é muito estranho, tá? Porque aí ele doa para... Bom, esse aqui certamente é muito curioso. Tá? Então isso aqui são pontos de investigação interessantes. Tá? Isso aqui é uma empresa, isso aqui é um CPF. Pode dar uma olhada até no Google. O que é isso? Alguém que... Não sei se é essa pessoa aqui, né? Não sei. Talvez um médico, né? Então, não sei, talvez seja um médico que foi candidato, que doou para si mesmo, né? Não sei. Talvez isso aqui seja erro até da própria base, enfim, isso aqui merece uma investigação mais detalhada. E de novo a gente vê que tem 325 doações que... Ó, alguém não perdeu, o dinheiro fica mais legal, pois o partido direciona. Ó, legal dar uma olhada no comentário do Alex Farias aqui. Então ele tem uma visão interessante sobre o assunto. Legal, boa ideia. Aqui são doações não rastreadas, né? Isso aqui é onde eu até vou mostrar pra vocês, porque isso aqui é uma falha, né? A gente não tem doações aqui, os valores são pequenos, ó, tipo 2 centavos, 1 centavo, 5 centavos. Sério isso? Tem alguma coisa estranha aqui, né? Ó, ele doou, o tipo de receita foi um rendimento. Ó, até pode fazer sentido, o cara fez uma poupança no nome do próprio Paulo e declarou como doação de campanha. Não sei. Ó, parece que só tem... Vamos ver o tipo de receita. Ó, isso é interessante olhar. Que tipo de receita é essa? Né? Tipo receita, tá? Vou botar aqui Value Counts. Eu tô digitando um pouco confuso porque eu cortei o dedo e o indicador, né? Ó, tem alguns que são de origem não identificados, eu tenho medo disso aqui. Mas muitos são aplicações financeiras. Tá? Então, de fato, isso aqui pode estar associado a alguma maneira de declarar, ou o cara ficou na dúvida de como declarar e botou até esses 5 centavos. O contador dele deve ser muito severo. Beleza. Então, a estratégia foi fazer o seguinte, tá? Eu criei uma coluna chamada doador. Vou aproveitar um ponto para falar que esse material tá no meu GitHub, tá? Aqui é GitHub, Felipe com 3 E's, né? Felipe E. Antunes. Se forem lá no Data Science BR, forem em Criminal Press, esses arquivos e outros estão aqui no Deputado Estadual Brasil.
Eu não atualizei, ele não está atualizado ainda, eu estou fazendo o refactoring, mas aqui tem uma versão 0, tá? Tem quase tudo que está aqui, tá bem parecido. Então vocês podem baixar o arquivo, tá? E fazer os testes vocês mesmos. A única ressalva, vocês precisam fazer o download dos arquivos lá na página do eleições, estatísticas, repositório de dados eleitorais, tá? Então daí vocês vão ter esses arquivos exatamente como o nome está aqui, daí vocês colocam na pastinha de vocês e podem brincar com o código inteiro. Dar um fork no próprio GitHub ou dar um download, sei lá, dar um jeito de copiar e colar isso aqui aos pouquinhos, tá? Então tem mais coisa lá para baixo. O que vocês estão achando? Acho que o pessoal tá debandando, não, aqui não, tem bastante gente, ó, não sei. Bom, se vocês estão gostando, dê um oi aí para mim saber se vocês estão ainda assistindo o que eu estou dizendo. Falando de doador aqui, isso aqui é uma estratégia, assim, eu crio uma coluna chamada doador. No momento que eu não tenho doador intermediário, ou seja, eu tenho um vazio naquele e-mail, só tenho o originário, eu tento criar uma coluna que tenta colapsar os dois, tá? Eu tenho duas colunas, doador e doador originário. Eu quero usar só uma delas, porque eu não vou ficar trabalhando com duas o tempo inteiro. O que para mim é mais importante é sempre saber qual que é a ponta. Eu não quero saber quem repassou. Eu só quero saber o nome da empresa, tá? O nome da pessoa física e o nome do deputado para onde foi esse dinheiro. Então eu pego essa doador originário e lembra que ele é nulo. Esse doador originário é nulo quando eu não tenho, quando é uma doação feita diretamente para o deputado. Então eu pego e preencho os nulos com o próprio doador direto. Então esse doador originário passa a ser tipo o doador principal. E daí eu crio essa coluna doador, tá? Então eu dou aqui até uma sintaxe que eu não gosto de usar, mas não sei por que eu fiz isso. Eu dei doador Brasil, tá? Eu dei um assign na coluna doador valores. E já passei isso por um CSV. Aqui pra mim tem um controle maior. Lembra que aqui eu tenho que fazer um refactoring do meu código, tá? Porque eu preciso voltar. Então vamos botar aqui. Se eu botar um tio, ele já mudou aqui a linguagem do meu teclado por algum motivo obscuro. O Windows é terrível com isso, tá? Não sei por que eu estou usando, mas eu estou dando uma chance para o Windows 10, tá? Então eu entro aqui, Dropbox, tá? Eu coloco isso no meu Dropbox, entro em PAD, boto aqui, não lembro o nome do meu, não, na verdade é uma coisa errada, Documents, não, aqui é Dropbox, não é Dropbox, daí eu boto PAD, o que eu tenho aqui? Eu tenho URGS. Às vezes organização não é necessariamente bom, né? Aqui, daí eu já dou um saldo, uma salvada ali. Tá? Ó, interessante o Jupyter, ó, 44 para saber a última coluna que eu rodei, 29 é antes. Isso aqui não está rodado, então eu vou rodar aqui e vou salvar já lá bonitinho. Beleza. Básico aqui, tá? Isso aqui são estatísticas básicas das doações. Eu quero dar uma olhada em média, desvio padrão, mínimo, 25%. O objetivo aqui é só criar uma visualização. Se vocês estão olhando esse código aqui embaixo achando estranho, isso aqui é um LaTeX. É uma linguagem de programação para criar uns PDFs bonitões, assim, mas aqui eu vou colocar ele para rodar direto na tela aqui, tá? Fiz uma alteração aqui para rodar na tela. Isso é um dos refactors que eu quero fazer. Então aqui eu tenho basicamente número de doações, tá? Foram 237 mil, com uma média de valor lá de 5 mil reais, o desvio padrão é bem alto, é de 20 mil reais, com doações de 1 centavo, 25% delas estão até 300 reais, a mediana, ou seja, 50% delas são de R$1.000, 75% delas estão abaixo de até 3 mil reais, sendo que tem uma aqui no valor máximo de 2 milhões, tá? Daí você pode separar e ter essa mesma visão para o CPF e CNPJ. São mais doações provindas de pessoas físicas, tá? Mas os valores aqui são menos expressivos, tá? São menores, tá? Se a gente olhar aqui, a média é menor do que a média das pessoas jurídicas, o desvio padrão é bem menor também, mas o desvio máximo nem é tanto. Tem alguém aqui que doou 1.600.000. Interessante, vamos ver quem doou 1.600.000, tá? Isso aqui é bem interessante, tá? Vamos lá, deputados. Aqui eu tô doações Brasil, tá? É doador Brasil, tá? Eu quero olhar aquela coluna ali, tá? Onde doador Brasil
Tá, eu quero botar aqui valor. Lembrando que aqui é meio chatinho porque não tem underline, então tem que sempre escrever o valor bonitinho aqui. Aqui doador é aqui underline Brasil. Tem que escrever o nome que eles colocaram ali. Isso é até uma sugestão do próprio portal de dados abertos. O valor receita, a gente bota aqui igual isso aqui. Ó, quem foi fulano, tá? Foi pro Vitor Cesare Priori, que recebeu essa doação, tipo Receita de Recursos Próprios, uma transferência eletrônica. E o doador é isso aqui, tá? Isso aqui tem... foi uma doação direta, tá? A gente pode ver o nome do doador aqui. A gente pode olhar aqui, coluna nome do doador. Nome do doador. Ali eu anotei só o CPF. Ó, ele doou para ele mesmo. Que bizarro. Nome candidato. Ele fez uma doação para ele mesmo, para a própria campanha. Ok, faz sentido. 1 milhão e tanto é pra caramba, né? Vamos olhar um pouco no Google quem é o Vitor Cesare Priori, se ele foi eleito. A gente tem esses dados aqui. Vamos dar uma olhada. Ó, políticos do Brasil. É um deputado estadual, tá? De Goiânia, Partido Social Democrata. Ele não foi eleito, deve ter ficado triste. Tá? Recebeu 17 mil votos. Vamos olhar aqui, são as descrições de bens apresentados. Ele tem bastante bens, tá? Tem um total de 22 milhões, então faz sentido ele doar 1 milhão para a própria campanha, tá, gente? É um cara que tem muitos empreendimentos, tá? Então ele doa para ele mesmo, ok? No valor alto, não tem nada estranho. Isso é estranho, tem ações, né? Ele não gosta muito dessa corretora, que tem 24 centavos em ações, né? Então é interessante, mas é um cara que parece ser bem transparente aqui, né? Não tem muito que for julgado. As pessoas mais transparentes, em geral, também não são eleitas, né? Então, apesar do cara ter um bom patrimônio, ter investido nisso, não foi. Curioso. Casar, ensino médio, nada suspeito nele. Ele se safou dessa vez, né? O cara que a princípio não estava com esse problema. Vamos ver quem doou aqui os 2 milhões de reais. Isso é interessante, tá? Foi uma doação feita pro Domingos Inácio, vamos ver o nome do doador. Pela direção estadual, então vamos ver o nome do doador originário. Ó, Telemont. A Telemont foi a principal doadora do Domingos Inácio Brandão. Ó, um deputado tem até artigo no Wikipedia. Ramo dos postos de gasolina, né? Eu gostei daquela página lá da UOL. Então, Jesus do Brasil... Tem bastante noite. Ó, tem algumas denúncias a princípio relacionadas a ele. Ele que recebeu a bolada de 2 milhões da Telemont. Então, interessante. Dos deputados brasileiros, ele recebeu uma das doações mais importantes em termos de valor, né? Não dá pra dar aquela UOL Políticos. Gostei daquela página. Ó, Políticos do Brasil. Vou dar uma olhada nele. Eu gosto dessa página. Ele foi eleito, tá, com 91 mil votos no primeiro turno. Tem um patrimônio de 5 milhões, né? Tem uma pajeira aqui, né? Tem posto de gasolina, né? Tem várias ações aqui. Ok. Interessante. Dá pra navegar bastante. Aqui eu vou entrar numa parte mais técnica, mas eu acho que por hoje eu vou parando. Tá? Acho que o pessoal já debandou um pouco, tá? Já estou 43 minutos na transmissão. Só vou dar um overview do que vamos fazer aqui. Aqui eu estou dando uma olhada na distribuição acumulada, ou seja, eu quero saber, ao invés de olhar o histograma, tá? Que eu poderia só dar uma olhada no histograma, que eu vou fazer aqui para vocês terem uma ideia. Eu quero saber qual que é a doação mais frequente, se tem muitas anomalias, se tem um valor específico. O que a gente faz aqui? A gente usa o Seaborn, SNS, tá? Dá para dar um dist plot aqui. Fecha aqui, bem simples. A gente pode dar uma olhada aqui e ver Não quero que fique uma linhazinha feia, então eu boto aqui, cadê false? Tá? Dou um enter aqui para ele plotar uma distribuição. Ó, o que dá para ver aqui? Ó, dá pra ver quase nada, mas isso é importante, ó. Esses 2 milhões é aquela doação lá bem alta, ela é super outlier, ela tá muito longe das doações
que normalmente aparecem, tá? Isso aqui é até interessante. Vou dar um clipe aqui, tá? Para pegar só doações até 50 mil aqui. 500 mil, tá? Também não dá pra ver muita coisa. É que tem que botar o max aqui. Senão ele clipa no mínimo. Aí deu errado. Não é max. É o que tem aqui. Isso é importante, a gente erra bastante, tá? É upper, eu acho. Max, upper. Vamos ver, 50 mil aqui. Aí, ó. O que ele faz? Ele dá um corte aqui, basicamente. E tudo que tá pra lá ele junta nesse coisinho. Então, mesmo juntando até 50 mil, tem muito pouca distribuição. Tem aqui, ó, umas 8, metade de 20 mil, 10 mil no máximo, aqui acima de 50 mil. Então, de fato, essa é uma distribuição muito parecida quando a gente pensa em distribuição de renda no Brasil, né? Tem uns caras que ganham muito e muita gente ganha pouco. Então, fica um pico, um número de pessoas aqui no eixo Y, tá? Número de pessoas que ganham pouco, que doa pouco, é super alto em relação às pessoas que ganham muito, tá? Isso é interessante porque não tem uma escala específica, né? As pessoas, em geral, têm todas as escalas de valores aqui contempladas. Se a gente olhar até 10 mil, deve ter um pico bem grande, ó, até R$1.000, né? Eu olhei só 1.000. Então, até 10 mil a gente já balancei um pouco. Então, aqui, ó, 25 mil pessoas mais ou menos dão no máximo até R$10.000. Então, e a maioria ainda está abaixo de 2 mil. Isso é bem interessante, ó. Então, aqui as doações realmente são muito anômalas. Lembrando que eu tenho empresa e pessoa misturado aqui. O que eu posso fazer, de fato, tentar filtrar e olhar só empresas. Enfim, isso aqui é uma análise muito básica. O que eu faço aqui, nesse gráfico mais bonito, é fazer o acúmulo, tá? Então eu estou basicamente pegando o logaritmo natural do valor. Aqui então está me dando se é 10 na 1, se é 10 na 2, 10 na 3, 10 na 4, se é 1.000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, né? 10 milhões, 100 milhões. Aqui é o logaritmo natural, então não é exatamente isso, mas é próximo. Então aqui é tipo 500 mil. E daí eu vou somando, tá? Muita gente aqui já dá, ó, subiu rápido aqui. Você fica que, bom, teve entre esse valor e esse valor, teve um grupo grande. Daí eu começo a somar, putz, aqui subiu bem rápido, ó. Entre 10 na 2 e 10 na 4, ou seja, entre 100 e 10 mil reais, digamos assim, tem um volume gigante de pessoas e depois esse volume começa a ter cada vez um número menor, sendo que aqui satura, ou seja, aqui pouquíssimas pessoas, né, não somam, o número não soma muito maior entre 10 na 6, 5 e 10 na 6, tá? Então, basicamente essa ideia. Por que eu faço isso? Porque ela fazendo isso a gente consegue usar um truquezinho, tá? Tá no meu artigo, se vocês forem no archive, tá, e procurarem meu nome, vocês vão ver que está no meu arquivo basicamente um truquezinho matemático que a gente faz para tentar criar um modelo que gera essas doações, ou seja, eu quero criar um gerador de doações. Daí eu explico por que eu quero fazer isso, tá? Por que eu quero fazer esse gerador de doações. Porque eu quero dizer, putz, será que essas doações que eu estou vendo nos dados, elas têm algum viés, tem algum tipo de coisa por trás delas, né? Ou se elas são totalmente aleatórias. Se eu sei gerar esses valores, eu posso dizer para o meu modelo, ó, gere esse número, essas doações, baseado nessa estatística que eu conheço, que eu criei, gere ela de maneira aleatória, tá? Então, fazendo isso, eu sou capaz de testar um modelo onde as doações são aleatórias e comparar ele com esse meu modelo real, né, que eu estou vendo aqui de doações. Então, aqui é só um adendo mais técnico, tá? Mas aqui eu vou prosseguir eu prossigo com umas análises mais detalhadas, olhando o número de votos, entendendo se o número que ele recebe de votos faz diferença ou não. Eu vou aplicar uma lei chamada Lei de Benford para ver essas doações suspeitas, tá? E depois eu vou longe. Tá? A ideia aqui é mais apresentar o contexto geral. E talvez dependendo desse resultado, a gente vai aprofundando e cobre essa segunda parte onde eu começo a explorar os votos
e tentar relacionar os votos que eles recebem a essas doações que eles receberam, para entender se realmente os votos fazem diferença na campanha eleitoral. Para quem quiser já ler o artigo, quiser saber mais, está aqui ó, no archive. Eu vou talvez disponibilizar o link, se eu só descobrir como, tá? Mas está aqui ó, o nome do arquivo. Vocês vão em archive.org, procura meu nome aqui. Vocês são capazes de encontrar também, tem no meu GitHub o código e os dados estão aqui, tá? Então anotem essas coisas, já devem ter feito isso. Obrigado, gente. Cansei. Legal para a primeira apresentação. Espero que todo mundo tenha gostado.